Olá, esse é o canal Hildo Pulcini. Você tem a oportunidade, portas abertas, de continuar através desse audiobook, abençoar a vida de muitas pessoas no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode mergulhar em histórias entusiasmantes, onde você vai ter uma vida espiritual mais profunda na graça e no conhecimento do Senhor. Se inscreva no canal, aperte o sininho, deixe seu like, que Deus te abençoe e eu espero você. A graça e a paz. Este é o canal Hildo Pulcini. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Estamos realizando a leitura do livro de Bruce Wilkinson, A Oração de Jabes. E por que não pedir? Ó, que me abençoe. Você está num retiro espiritual nas montanhas, junto com outras pessoas que desejam experimentar uma vida cristã mais plena. Durante o retiro, cada participante tem tido acesso a um mentor pessoal. O seu mentor está na casa dos 70 anos e tem influenciado pessoas por mais longo tempo do que os anos que você tem de vida. A caminho do banheiro no primeiro dia pela manhã, você passa diante do quarto de seu mentor. A porta está entreaberta e ele acabou de se ajoelhar para orar. Você não resiste e pensa: como é que um gigante na fé começa suas orações? Para por um instante e chega mais perto. Será que ele vai orar por um reavivamento espiritual? Pelos famintos ao redor do mundo? Será que ele vai orar por você? Mas o que ouve é a seguinte oração: ó Senhor, a primeira coisa que te peço esta manhã é que me abençoes. Chocado, diante de uma oração egoísta como essa, você segue para o chuveiro, porém, enquanto ajusta a temperatura da água, um pensamento lhe sobrevém. É tão óbvio que você se surpreende por não ter pensado nisto antes. Os grandes homens de fé têm uma maneira de pensar diferente da nossa. Depois de se trocar e preparar para o café, você já está convencido. A razão pela qual homens e mulheres de fé se destacam do resto é que eles pensam e oram de maneira diferente daqueles que os cercam. Será possível que Deus queira que você seja mais egoísta em suas orações? Que você peça mais e cada vez mais em suas orações? Conheço muita gente na igreja, cristãos sinceros, que creem que pensar assim é um sinal de imaturidade. Acham que parecerão mal educados ou gananciosos se pedirem mais bênçãos a Deus. Talvez você também pense assim. Se for este seu caso, quero mostrar-lhe que tal oração não é a atitude egoísta que parece ser, mas uma postura altamente espiritual. Uma que nosso Pai Celestial deseja muito ouvir de você. Primeiramente, vamos olhar de perto a história de Jabes. Ganhos em vez de perdas. Até onde sabemos, Jabes viveu no Reino do Sul, Israel, depois da conquista de Canaã, e durante o tempo dos juízes. Ele nasceu na tribo de Judá, tornando-se finalmente um notável líder de seu clã. Na realidade, porém, sua trajetória começa com seu nome. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. A palavra hebraica Jabes significa dor. Uma tradução mais literal poderia ser ele causa ou causará dores. Isso não parece apontar para um futuro muito promissor, não é? Todos os bebês chegam provocando uma certa intensidade de dor, mas o nascimento de Jabes teve alguma coisa fora do comum, tanto que sua mãe foi capaz de mencionar o fato no próprio nome de seu filho. Por quê? A gravidez ou o parto podem ter sido traumáticos. Talvez ele tenha nascido sentado, ou talvez a dor de sua mãe tenha sido emocional. O pai pode tê-la abandonado durante a gravidez. Pode ter morrido. A família pode ter entrado numa situação financeira tal que a perspectiva de criar outro filho trouxe apenas medo e preocupação. Somente Deus sabe com certeza o que causou a dor daquela mãe angustiada. Não que isto tenha feito tanta diferença para o jovem Jabes. Ele cresceu com um nome que todo garoto odiaria.
Imagine passar a infância suportando a gozação dos meninos mais fortes, lembrar diariamente que sua chegada não foi bem-vinda e sentir vergonha por ter um nome esquisito. No entanto, o fardo mais pesado do nome de Jabes era como este nome definiria o seu futuro. Nos tempos bíblicos, um homem e seu nome estavam a tal ponto relacionados que a expressão apagar o nome da terra equivalia a matar tal pessoa. O nome era frequentemente tomado como um desejo ou uma profecia para o futuro daquela criança. Jacó, por exemplo, quer dizer suplantador, nome muito apropriado para o patriarca maquinador. Noemi e seu marido colocaram em seus filhos os nomes de Malom e Quilom, que significa franzino e debilitado. E exatamente assim eram eles. Ambos morreram ainda jovens. Salomão significa paz, e fazendo jus ao seu nome, tornou-se o primeiro rei de Israel a reinar sem precisar ir à guerra. Um nome que significava dor não era um bom presságio para o futuro de Jabes. Apesar de suas poucas perspectivas, Jabes descobriu uma saída. Ele cresceu ouvindo sobre o Deus de Israel, que havia libertado seus ancestrais da escravidão, que os resgatara de poderosos inimigos e os colocara numa terra de fartura. Já adulto, Jabes acreditava e confiava piamente neste Deus de milagres e de novos começos. Então, por que não pedir por um? Foi isso que ele fez. Orou e formulou o maior e mais inimaginável pedido: ó, que me abençoes. Gosto da urgência e da vulnerabilidade pessoal deste apelo. Uma tradução mais literal do hebraico seria: abençoa-me muito mesmo. Seria como acrescentar 5 pontos de exclamação ao pedido ou mesmo escrevê-lo em letras garrafais sublinhadas. Lá no fundo de minha mente, imagino Jabes em pé diante de um imenso portão, fixado a 2 muros, cuja altura alcança os céus. Oprimido pelo peso da tristeza de seu passado e da melancolia de seu presente, a única coisa que ele consegue ver diante de si é a impossibilidade, um final nada feliz. Porém, levantando suas mãos aos céus, ele clama: Pai, meu Pai, por favor, abençoa-me. E, Senhor, quero pedir-te que me abençoes muito. Logo após a última palavra, inicia-se a transformação. Ele ouve um forte estalo, depois o ranger das dobradiças, enquanto o imenso portão começa a se afastar dele, abrindo-se num enorme arco. Ali, estendendo-se até o horizonte, estão os campos repletos de bênçãos. E Jabes dá o passo inicial rumo a uma nova vida. Bênçãos não se jogam fora. Antes de sermos capazes de pedir a bênção de Deus com total confiança, precisamos de uma compreensão clara do que esta palavra significa. Ouvimos as palavras bênção e abençoar em todos os púlpitos. Pedimos que Deus abençoe os missionários, as crianças e a comida que estamos prestes a comer. É costume de alguns pedirem bênção dos pais ou avós. Não é à toa que o significado da palavra bênção tenha se transformado em algo tão vago e inócuo quanto a expressão bom dia. Não é de admirar que os cristãos de hoje não estejam à busca de bênçãos, não sabem o que significa. Abençoar no sentido bíblico significa pedir ou conceder um favor sobrenatural. Ao clamarmos pela bênção de Deus, não estamos pedindo aquilo que poderíamos conseguir pelo nosso próprio esforço. Estamos clamando pela maravilhosa e ilimitada bondade que apenas Deus tem de conhecer e de nos conceder. É a este tipo de riqueza que o escritor de Provérbios se refere. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. Provérbios 10, 22. Observe um aspecto fundamental no pedido de Jabes. Ele deixou inteiramente nas mãos de Deus a natureza da bênção, onde, quando e como ela seria dada a Jabes. Este tipo de confiança radical nas boas intenções de Deus para conosco não tem nada em comum com a doutrina da prosperidade. Ela prega que você deve pedir a Deus uma Mercedes, um salário milionário
ou algum outro sinal exterior que possa significar que você encontrou um meio de fazer seu pé de meia, através de uma conexão especial com Deus. Ao contrário, a bênção de Jabes é muito definida. Pede a Deus que Ele nos dê exatamente aquilo que Ele tem reservado para nós. Quando buscamos a bênção de Deus como valor máximo para a nossa vida, estamos nos jogando de corpo inteiro no rio da vontade de Deus, de seu poder e de seu propósito para nós. Todas as demais necessidades se tornam secundárias diante daquilo que realmente queremos. Ficar totalmente imersos naquilo que Deus está tentando fazer em nós, através de nós e ao nosso redor, para a sua glória. Permita-me falar-lhe de um legítimo subproduto da busca sincera pela bênção de Deus. A sua vida será marcada por milagres. Como posso saber? Porque Deus nos promete, e tenho visto essas coisas acontecerem em minha própria vida. O poder que Deus tem de realizar grandes coisas de repente não encontram mais obstáculos em você. Você está caminhando na direção do Senhor. Está orando exatamente por aquilo que Ele deseja. De repente, as forças desimpedidas do céu começam a realizar a perfeita vontade de Deus através de você. E você será o primeiro a perceber isso. Mas há um problema. Seu João vai para o céu. Suponha que Deus quisesse enviar-lhe 23 bênçãos hoje, mas acabou recebendo apenas uma delas. Qual seria a razão? Conta-se uma pequena história na qual seu João morreu e foi para o céu. Pedro o aguardava junto aos portões para levá-lo a um passeio. Ali no meio do esplendor das ruas de ouro, das mansões celestiais e dos coros de anjos, seu João observava um prédio bastante estranho. Para ele, aquilo se parecia como um enorme armazém. Não tinham janelas e havia apenas uma porta. Porém, quando ele pede para entrar, Pedro hesita um pouco. Olha, acho que você não quer ver o que existe lá dentro, diz o apóstolo ao recém-chegado. Mas por que deveriam existir segredos no céu? Fica pensando o seu João. Que surpresa tão grande poderia me esperar ali? Quando o passeio oficial termina, seu João continua pensando naquele edifício e pede novamente para ver o que há lá dentro daquela estrutura. Pedro finalmente cede. Quando o apóstolo abre a porta, seu João quase o atropela em sua ânsia de desvendar aquele mistério. Percebe que o prédio tem corredores e mais corredores com prateleiras do chão ao teto. Cada uma delas repleta de caixas brancas, amarradas com fitas vermelhas. Estas caixas têm nomes escritos nelas, nota seu João, pensando em voz alta. Então, ele se vira para Pedro e pergunta: há alguma coisa com seu nome? Sim, respondeu o apóstolo. Pedro tenta levar seu João para fora do prédio. Francamente, seu João, diz Pedro, acho que se eu fosse o Senhor. Mas seu João já está bem próximo do corredor J, procurando a sua caixa. Pedro vai seguindo atrás, balançando a cabeça. Ele alcança seu João no momento exato, em que este já puxou a fita da sua caixa e está quase tirando a tampa. Ao olhar o interior da caixa, seu João reconhece o conteúdo instantaneamente. Deixa escapar um enorme suspiro, semelhante aos muitos que Pedro já escutara tantas outras vezes. A caixa continha todas as bênçãos que Deus queria ter dado a seu João enquanto ele estava na terra, mas seu João nunca pedira. Pedi, prometeu-nos Jesus, e dar-se-vos-á. Mateus 7:7. Nada tendes porque não pedis. Tiago 2:4. A bondade de Deus não tem limites, mas se ontem você não pediu a sua bênção, então você não recebeu aquilo que poderia ter ganhado. É este o problema. Se você não pede a bênção de Deus, deixará de receber aquelas que são concedidas apenas mediante um pedido. Da mesma forma que um pai se sente honrado por ver um filho pedindo sua bênção, nosso Pai se agrada em atender generosamente quando a bênção dele é tudo o que você mais quer. Abençoar faz parte da natureza de Deus. Talvez
Você acha que seu nome também é sinônimo de dor ou problema? Que a herança recebida de sua família são dívidas? Você não se considera um candidato a bênçãos? Ou quem sabe, você é um daqueles cristãos que acham que, uma vez salvos, as bênçãos de Deus caem sobre sua cabeça como uma chuva regular, numa frequência determinada e constante, independentemente daquilo que você faça. Não é necessário nenhum esforço adicional. Também é possível que você tenha optado por um modelo de contabilidade espiritual. Em sua conta de bênçãos, você possui uma coluna para depósitos e outra para saques. Deus tem sido por demais bondoso com você nos últimos tempos? Então, você conclui que não deve esperar, muito menos pedir que Deus acredite algumas bênçãos em sua conta. Você pode até achar que ele deveria ignorá-lo por alguns tempos, ou talvez fazer alguns saques, enviando algumas provações sobre a sua vida. Este tipo de pensamento é pecado, além de se constituir numa armadilha. Quando Moisés disse a Deus no Monte Sinai: "Rogo-te que me mostres a tua glória", Êxodo 33:18, ele pedia uma compreensão mais íntima de Deus. Como resposta, Deus descreveu a si mesmo como Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Êxodo 34:6. Incrível! A própria natureza de Deus é ter bondade com tamanha abundância que ela transborda sobre nossas vidas indignas. Se você pensa que Deus não é assim, peço que mude sua maneira de pensar. Sugiro que você se comprometa a pedir todos os dias que Deus o abençoe muito. A liberalidade de Deus é limitada somente por nós, não por seus recursos, poder ou disposição de dar. Jabes foi abençoado simplesmente porque se recusou a deixar algum obstáculo, alguma pessoa ou alguma opinião se colocar num patamar superior à natureza de Deus. Faz parte da natureza de Deus nos abençoar. Sua bondade em registrar a história de Jabes na Bíblia é uma prova de que o que importa não é quem você é, nem aquilo que seus pais decidiram que você fosse, nem qual é o seu destino. O que realmente importa é saber quem você quer ser e pedir isto. Através de uma simples e confiante oração, você pode mudar todo o seu futuro. Você pode mudar aquilo que vai acontecer no próximo minuto de sua vida. Com a graça de Deus, concluímos aqui mais uma parte desse livro maravilhoso, A Oração de Jabes, de Bruce Wilkinson. Esse é o canal Hildo Pulcini. Se você não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Lembrando que na descrição do vídeo você vai encontrar os outros capítulos, para que você possa não somente ouvir, mas também compartilhar e ser uma bênção na vida dos outros. Que Deus te abençoe e fique na paz.